pessoal, eu sou o professor José Bezerra Menezes Filho e essa é a aula número 2 do curso de subestações. Eu disponibilizo as aulas no YouTube, no canal que tem o meu nome. Bem, então, essa é a continuação, como eu disse, é a segunda aula do curso de subestação. Na primeira aula nós vimos alguns fundamentos importantes para o profissional que deseja trabalhar com projetos, né? E aí a gente está dando sequência nessa segunda videoaula. Bom, então, continuando, vamos falar um pouco sobre o memorial descritivo. O memorial descritivo deve conter uma descrição completa do projeto, de modo a auxiliar o executante em detalhes e especificações de materiais e equipamentos que não constaram nas plantas de desenho. Então, muitas vezes a pessoa coloca redundância, não faz mal, não tem problema nenhum você colocar no memorial algo que já tem no desenho. Mas a função primordial do memorial descritivo é informar algo que ainda não tenha sido informado nas plantas de desenho. Bom, então ele deve ser composto dos seguintes tópicos, né? Descrição geral da edificação. Nessa parte do memorial descritivo, deve-se descrever a edificação, qual é a área construída, se a utilização é comercial, industrial, residencial, a localização, etc. Por que isso é importante? Porque você vai dar entrada na concessionária de energia do seu local e aí ela pode utilizar aqueles dados como parte do material para fazer o inventário das instalações elétricas da região em que o projeto seu está inserido, né? Bom, a gente tem que ter certeza de que uma descrição sucinta, mas completa da edificação é um bom início de um projeto de instalação elétrica, porque facilita a sua leitura tanto para o instalador que se utiliza do projeto, quanto para o futuro usuário que terá interesse em arquivar o projeto. Então esse é outro ponto importante, e a gente tem que pensar que o projeto deve servir tanto para o instalador quanto para o usuário final. Bem, aqui está uma descrição da instalação, um exemplo. Lógico que o projetista tem as suas preferências, mas isso é só para criar uma certa orientação. Aqui então tem objetivo e localização. O objetivo desse memorial é descrever o projeto de instalação elétrica de quê? De um fórum, de uma padaria, de um supermercado, etc. Localizado aonde? Tal cidade que terá energia medida. Então, medida por um único medidor situado em uma subestação aérea. Localizado na rua, então isso aqui você vai dizer especificamente o endereço da instalação elétrica que você está projetando, né? Aqui é o número é o número do CDC, né? O número do CDC é o do Código do Consumidor. Então, cada um de nós, quando fazemos o contrato com a concessionária, nós ganhamos um número, né? Então, somos possuidores de um número. Então, se você estiver fazendo uma instalação que já tenha CDC, é bom colocar aqui também. Coloca o contratante e o e-mail, né? O tipo de instalação, como eu disse, se é serviço, se é comércio, indústria, etc. O nome do projetista, o CREA e o e-mail para qualquer dúvida que se tenha, se recorrer ao projetista. Aqui uma breve descrição do suprimento de energia, está sendo colocado aqui que a sua instalação ela vai ser suprida por uma subestação de 150 kVA, vai estar localizada no pátio interno e com essas características aqui. A potência 150 kVA, então você tem a tensão primária e a tensão secundária, a ligação primária, ligação secundária e a frequência de 60 Hz. Bom, precisamos fazer referência às normas. Então, a descrição de normas deve fazer referência às normas da ABNT, isso é obrigatório, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que emite as normas necessárias para que o projetista possa utilizar na confecção de um projeto, né?
Também você tem que recorrer à norma da concessionária local e dos poderes federal, estadual e municipal, caso tenha alguma relação com o projeto, né? O projetista deve ter uma atenção especial para as normas. Quando você for tratar de média tensão, é a 14039 e também a de aterramento, que é 15751, ambas da ABNT. Além disso, você tem que recorrer à norma de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a N10, a mais conhecida. De acordo com a norma NBR 14039, né, a ABNT estabelece que essa norma ela é importante para o projeto de execução de instalações elétricas de média tensão com tensão nominal de 10 a 36,2 kV. Então, ela aplica-se a partir de instalações alimentadas pela concessionária a partir do ponto de entrega. Então, quando se faz uma conexão da instalação com a concessionária, o ponto de conexão se chama ponto de entrega. Então, a partir do ponto de entrega, você vai fazer o projeto e execução de suas instalações, então ele tem que obedecer, como está explicado aqui, a 14039. Mais adiante, a NBR 14039, né, 14039, ela especifica que abrange as instalações de geração, distribuição e utilização da energia elétrica, é aplicado a instalações novas, reformas e instalações existentes e as instalações de caráter permanente ou temporário. Ela não se aplica às instalações elétricas de concessionária de serviço de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no exercício de suas funções, tá bom? A 15751, que é a norma de aterramento, especifica os requisitos de dimensionamento do sistema de aterramento e subestação de energia elétrica acima de 1 kV quando sujeita a solicitações em frequência industrial. Qual a definição do sistema de aterramento? A NBR 15751, aqui está faltando aqui ele estabelece que um sistema de aterramento é o conjunto de todos os eletrodos e condutores de aterramento, interligados ou não, assim como partes metálicas que atuam direta e indiretamente com a função de aterramento, tais como cabos para raios, torres e pórticos, armadura de edificação, capas metálicas de cabo, tubulações e outros. Para o caso de uma média tensão, de uma subestação, principalmente uma subestação abrigada, ou uma subestação ao tempo também, com uma tensão superior a 13,8, então você tem que atender que requisitos? Requisito de tensão de passo e tensão de toque. Bem, o que é tensão de passo é a diferença de potencial entre dois pontos da superfície do solo separados pela distância de um passo de pessoa. Então, como está aqui nesse desenho que eu tirei aqui dessa referência, você veja o seguinte: se ocorrer um curto-circuito para a Terra, a superfície da Terra aqui está energizada. Ela tem um potencial entre dois pontos, tem uma diferença de potencial. Então, se você está com o pé num ponto e o pé no outro ponto, então deve ser submetido a uma certa diferença de potencial. Então, essa tensão de passo é a diferença de potencial entre dois pontos, né, separados pela distância de 1 metro, tá bom? Quando ocorre alguma descarga para a Terra. O que é tensão de toque? Aqui é tensão de toque. É a diferença de potencial entre um objeto metálico aterrado ou não e um ponto da superfície do solo separado por uma distância horizontal equivalente ao alcance normal do braço de uma pessoa. Essa distância está convencionada com 1 metro. Então, uma imagem explica mais do que está a redação aqui. Veja que aqui está a tensão de toque, é uma estrutura metálica em que ocorreu uma descarga por conta de um curto-circuito para a Terra através dessa estrutura. Então o sujeito aqui pegou na estrutura, então foi submetido a uma diferença de potencial entre o ponto do braço aqui e o solo, tá bom? Então essa distância, que se convenciona ser 1 metro, é denominada de tensão de toque.
A NR10 do Ministério do Trabalho e Emprego, né? É uma norma que contém diretrizes que devem ser seguidas em projetos, instalações e execução de instalações elétricas de todos os níveis de tensão. Esse aqui é o título completo dela, né? Ela tem por objetivo estabelecer os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. É aplicada às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas proximidades, observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas normas internacionais cabíveis. Então, é importante a gente estabelecer que o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor obriga a que todo profissional se reporte a uma norma nacional. Caso não exista alguma norma nacional que você possa se reportar, você tem que se reportar às normas internacionais, tá bom? Não, eu estou fazendo tal serviço e não encontro respaldo numa norma nacional. Então você tem a obrigação de ser respaldado por norma internacional. Arquivo de projeto. Então é importante que o projetista, né, tenha em mente que o que foi projetado deve ficar arquivado para o uso futuro por parte do estabelecimento que se situará a subestação. Isso aqui é expressamente determinado pelo parágrafo 10.2.3 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então elas são obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações de sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Quanto à segurança, as prescrições, especificação de características relativas à proteção contra choques elétricos, queimadura e outros riscos adicionais, indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos, descrição dos sistemas de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle de proteção, de intertravamento de condutores, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações. Continuando quanto à segurança, as prescrições, recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações. É necessário a gente enfatizar isso, que existem ambientes em que só quem pode frequentar são pessoas qualificadas ou advertidas, né? A pessoa tem que saber direito quais são esses ambientes, né? Por exemplo, uma subestação você não pode entrar qualquer pessoa, né? Então isso é uma recomendação importante. Precauções aplicáveis em face das influências externas. O princípio funcional do dispositivo de proteção constante do projeto destinado à segurança das pessoas e descrição das compatibilidades do dispositivo de proteção com a instalação elétrica. Especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimadura e outros riscos adicionais, indicação de posição dos dispositivos de manobra. Então a gente já viu isso aqui, né? Então, vamos agora falar da norma da concessionária local. Aqui, no nosso caso aqui, onde se localiza o FPB, a concessionária de energia, ao tempo em que eu estou produzindo esse vídeo, é a Energisa, que tem a NDU 002. Então, então cada projetista tem que se reportar às normas da sua concessionária. No nosso caso aqui, nós temos a NDU 002 da Energisa. Memória do cálculo. Essa é a parte mais técnica do projeto, onde são mostrados os cálculos em que o projetista se baseou para a determinação dos equipamentos e materiais do projeto. Como itens importantes devem ser destacados, tem potência transformador de força da subestação, característica de TPs e T6, caso haja, porque algumas subestações não precisam de TPs e T6, nós vamos ver mais adiante. Cálculo da proteção, caso haja,
cálculo da malha de aterramento de acordo com o tipo de subestação. Com relação à especificação do material, nessa etapa do memorial, o projetista deve especificar os materiais e equipamentos que devem ser empregados na execução das instalações elétricas projetadas, citando de preferência tanto as normas referentes à fabricação quanto as normas referentes aos ensaios de conformidade do material. O projetista deve ser auxiliado por catálogo de fabricante para a especificação dos materiais. Nessa etapa, é recomendável se acrescentar que os equipamentos materiais devem conter o selo do Inmetro. Olha, isso é uma coisa importante. Às vezes, algumas pessoas me perguntam o que é que eu acho de tal ou qual material, né, como profissional. Então, para ter uma segurança maior na resposta, eu sempre digo que a pessoa tem que confiar no Inmetro, que é o órgão nacional que trata desse assunto, né? Muitas vezes o projetista ele não tem capacidade técnica, porque para você dizer que um determinado componente é bom ou é ruim, você tem que fazer um teste, você tem que estar dentro de um laboratório com equipamentos condizentes com aquela tarefa de investigação. Então, se você não tem nada disso, você vai se basear apenas em informação de outras pessoas, de outros projetistas ou de outros instaladores, que nem sempre é muito confiável. É mais importante você confiar no Inmetro. Tá bom? A relação do material resumida deve constar preferencialmente uma tabela com informações dispostas em coluna. Então você vai colocar aqui a relação do material que deve constar no seu memorial. Níveis de tensão em sistema de transmissão e distribuição. Baixa tensão. A instalação elétrica em baixa tensão, você vai recorrer a 5410 de 2014. Como possuindo tensão até 1 kV. Então, se tiver sua instalação até 1 kV, você vai trabalhar com 5410. Do mesmo modo, esse nível de tensão também é admitido pela norma NR10 do MTE como sendo de baixa tensão. Portanto, entende-se que acima dessa tensão, as instalações elétricas são classificadas como alta tensão. Então, é corriqueiro apenas se dizer que acima de 1 kV é alta tensão, né? A gente sabe que tem outras classificações, tem média, alta, etc. Média tensão, ó, como está se dizendo aqui, esse nível de tensão é regulamentado pela norma 14039, como eu já falei. Observe-se que são empregadas tensões nessa fase para sistemas de distribuição. Alta tensão, esse nível de tensão é considerado por muitos profissionais que atuam na área como sendo de alta tensão aplicado ao sistema de subtransmissão, que é a parte do sistema que liga as subestações pertencentes ao sistema de transmissão com as subestações de distribuição. Tá bem? Então esse nível de tensão é mais para subtransmissão. Alta tensão, nível de tensão, aí sim, o sistema de transmissão ele vai basicamente de 138 a 230 kV. Esta alta tensão menor do que 800 kV e maior do que 230. Então está no intervalo de 230 a 800. Também utilizado o sistema de transmissão. Ultra alta tensão a partir de 800 kV. E com relação aos consumidores, os níveis de tensão. Os consumidores, de acordo com a ANEEL, são divididos nas seguintes categorias. Unidade consumidora atendida de baixa tensão é aquela que é atendida até 1 kV. Atendida de média tensão é aquela que é atendida entre 1 e 69 kV. E alta tensão acima de 69. Pois é, pessoal, muito obrigado e concluímos aqui a nossa segunda aula.